Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lino. Boa tarde. Aí, espera só uns Boa minutinhos de tarde. delay. Aí, Boa tarde. Hoje estamos aqui com a Rosana. Tudo bem, Rosana? Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Primeiramente, muito bem-vindos todos os membros da LAR, todos os participantes externos que temos hoje. Essa é a nossa primeira palestra do ano. Hoje a gente convidou a Rosana, que é diretora no Sindusfarma. Se você quiser contar um pouquinho sobre você, Rosana, agora, fique à vontade. Ok. Então, eu sou farmacêutica com muito orgulho, gosto muito dessa profissão. Se tivesse que escolher 10 vezes, escolheria a mesma. Eu estou no Sindusfarma desde 2008 e sempre trabalhei com a área regulatórias. Depois eu vou contar para vocês se teve ali um aumento. E antes de estar no Sindusfarma, eu passei pela indústria por 17 anos, mas eu comecei mesmo lá atrás, né, em farmácia de manipulação, que era o que eu achava que eu ia gostar para o resto da vida, porque eu queria produzir formulações, queria fabricar, né, medicamentos. Tive um privilégio de trabalhar numa farmácia que eram de ex-farmacêuticos da USP, então não era simplesmente uma empresa comercial, aprendi muito, fiz muito contato com os médicos, tive a oportunidade de desenvolver, inclusive, formulações cosméticas para cirurgiões plásticos, dermatologistas, não era exclusivamente formulações para emagrecer, e depois eu fui para a indústria também, onde eu me apaixonei, e o que eu menos trabalhei até eu ir para o Sindusfarma era exatamente na área regulatória. E depois tive o privilégio aí de conhecer e trabalhar um pouco mais e tentar aí contribuir com a indústria farmacêutica do Brasil. Basicamente é isso. Muito bom, muito obrigado, Rosana. E muito bem-vinda. Essa é a nossa primeira participação, espero de muitas aqui na LAR. Hoje, como a nossa palestra ela já é contabilizada para presença, então daqui a pouquinho a gente vai passar também o formulário de presença para os membros. É importante que vocês respondam para ser contabilizada essa palestra para o certificado no final do nosso ciclo da LAR. E eu acho que agora eu vou passar a palavra para o Lino, se você quiser continuar agora, por favor. deu uma travadinha aqui, voltou. Não, é isso, acho que já apresentou a Rosana, falou bastante coisa, só complementar aqui para quem não conhece a gente, né, que a LAR, a nossa liga, para você agora que é estudante profissional que está chegando agora, é uma entidade estudantil, né, com foco na extensão de ensino na área ZAR, também em criação de conexões entre estudantes e profissionais. Nós nos destacamos com a primeira liga dedicada à área de AR no Brasil, e, claro, temos membros associados em várias regiões do país, sendo já referência na nossa missão, que é justamente apresentar para o estagiário ou para o profissional as várias facetas dessa área de assuntos regulatórios, as suas conexões. Então, é basicamente isso que nós tínhamos para falar hoje. Sejam muito bem-vindos ao LAR, espero que gostem muito da nossa missão. E estamos aqui hoje, sem mais delongas, com ela, Rosana, que já contou um pouquinho da nossa história com a gente, que é diretora técnico-regulatória e de inovação do Sindicato de Indústrias e Produtos Farmacêuticos, o grande Sindusfarma, que é um dos mais importantes órgãos da área legislativa e regulatória do país. Então, agora, sem mais delongas, eu vou colocar aqui a apresentação da Rosana e deixo com você a palavra, Rosana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui hoje com a gente. Muito obrigado, pessoal. Podem prosseguir. Eu acho, então, que eu posso começar, né? Ana, Isabela, ok? Então, vamos lá. Pessoal, eu estou imensamente feliz e grata a vocês pelo convite e espero aqui compartilhar um pouquinho de informações aí que possam
auxiliá-los. Eu acho que eu já fui favorecida, porque ainda bem que vocês me chamaram durante a pandemia. Porque antes da pandemia, muita gente nem entendia o que fazia o profissional de assuntos regulatórios. E graças à pandemia, ao Gustavo Mendes, à Anvisa, todo mundo começou a entender um pouco e até falar sobre aprovação de produtos, discussões de tempo de aprovação de estudos clínicos, protocolos de estudo, então facilitou um pouquinho a minha apresentação, né? Bom, brincadeiras aí, então, à parte, o pessoal Lino já comentou sobre o Sindusfarma. O Sindusfarma é uma entidade que representa o setor industrial farmacêutico. Quando essa entidade é um sindicato, ele é reconhecido mesmo oficialmente como representante do setor. Então, o sindicato é um sindicato patronal, ele é responsável pelas negociações da convenção coletiva de trabalho. Só que o Sindusfarma teve um grande privilégio de ter como presidente executivo, por vários anos, um ex-professor da Universidade de São Paulo, o professor Lauro Moreto, que levou esse eixo educacional muito grande, muito forte. Então, existem várias outras associações representativas do setor industrial farmacêutico, mas o Sindusfarma foi o pioneiro aí na elaboração e na discussão. Vocês veem aqui que a gente tem todas essas áreas em pleno funcionamento, programa educacional, várias publicações, vocês vão ver, reuniões que a gente elabora, e está aqui, os números são grandiosos. Então, nós somos fundados em 1933, o Sindusfarma foi fundado em 1933, mais de 30 mil profissionais participou de reuniões, programas de educação continuada no ano passado na diretoria que eu coordeno. Temos hoje 500 laboratórios industriais, farmacêuticos e ou prestadores de serviço no nosso quadro de associados. É a primeira entidade pioneira, né, e é a primeira que na edição de manuais técnicos respondemos por mais de 95% do mercado farmacêutico, tá bom? Mas então vamos lá falar um pouquinho, conhecer um pouquinho a área de assuntos regulatórios do Sindusfarma. Como eu disse para vocês, a área já existia anteriormente, mas a trajetória, em 2008, eu assumi a gerência de assuntos regulatórios, então nós tínhamos uma gerência de assuntos regulatórios e uma gerência de assuntos técnicos de produção e de qualidade. Eram distintos, porque antes esse era o modelo, inclusive o modelo das discussões que aconteciam no Sindusfarma. Em abril de 2017, a gerência de assuntos regulatórios, dado a grandiosidade, ela foi crescendo, eu não trabalhava apenas com assuntos regulatórios, eu também coordeno farmacovigilância, pesquisa clínica, a parte de importação e exportação, o COMEX, né, o comércio exterior, a parte de vigilância sanitária do COMEX. Então, esse crescimento fez com que ela se tornasse uma diretoria de assuntos regulatórios. E em março de 2020, às vésperas de decretarmos aí a pandemia no país, o nosso presidente executivo optou por unificar a área regulatória com a área técnica do Sindusfarma, e aí então tornou-se uma diretoria técnica, regulatória e de inovação. Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Hoje é impossível dissociar as discussões técnicas, né? Então, um novo regulamento de estabilidade, um novo regulamento de validação, e não pensarmos no impacto regulatório, né? Então, na elaboração dos documentos, na submissão dos documentos e no prazo necessário para tudo isso, e o impacto numa submissão maior de registro ou de pós-registro. Daí essa unificação, era algo que nós defendíamos nas empresas. Então, se vocês pegarem históricos de os maiores índices de indeferimento de registro ou de pós-registro, sempre eram as documentações técnicas, então as documentações de qualidade, eram os estudos de estabilidade, os documentos de validação, ou seja, não era possível dissociar o trabalho dessas duas áreas, e o Sindusfarma fez isso também. E a área de inovação estava dentro da área de técnica de qualidade. Por quê? Porque a indústria farmacêutica se desenvolveu a ponto de ter hoje áreas de desenvolvimento, áreas de inovação no país,
então a condução de pesquisas clínicas no país, novas tecnologias, né, que são desenvolvidas no país. Então, nessa área de inovação, no ano passado, o que a gente desenvolveu? Uma plataforma para abrigar projetos de inovação e fazer o link com dirigentes, né, pessoas que atuam na indústria farmacêutica associada, que podem consultar e conhecer esses projetos, tá? A gente chama assim, como se fossem essas plataformas de relacionamento, né, de inovação, onde o Sindusfarma hospeda esses projetos sem custo nenhum, né, e também sem interferência depois na aquisição ou não dessas tecnologias, mas mais uma prestação de serviço na divulgação desses projetos, tá? Então, tornou-se aí uma diretoria técnico-regulatória em inovação em março de 2020. Esse é o organograma das áreas, das diretorias e gerências do Sindusfarma. Então, nós temos a diretoria técnico-regulatória e inovação, uma diretoria de mercado e assuntos jurídicos, depois gerência de comunicação, gerência de inovação, e eu não estou visualizando aqui, mas eu acho que é a gerência de relações sindicais trabalhistas. Bom, e a diretoria técnico-regulatória e inovação hoje tem esse organograma comigo, uma gerente técnico-regulatória e inovação, que é a Liliane. Temos aqui ainda vago um cargo de gerência de assuntos regulatórios. Depois nós temos analistas técnicos regulatórios e de inovação e as assistentes que muito contribuem com o nosso trabalho, tá? Os analistas júnior aqui não foram especificados porque nós tivemos a alteração no quadro e estamos com profissionais recém-contratados, então ainda estão em experiência, então a gente preferiu não incluir os nomes e depois eu explico melhor isso para vocês, lá na frente. Bom, e por que formamos, então, todas as empresas tiveram que construir áreas de assuntos regulatórios tão forte? Principalmente, pessoal, foi em decorrência da criação da Anvisa. A criação da Anvisa mudou completamente daquela função cartorial. Eu tive a oportunidade de ver alguns processos que eram montados no passado, onde era uma juntada de documentos, né? Para um processo completamente diferente, com relatórios muito mais robustos de qualidade, de produção, e que, se compararmos os primeiros, né, que foram aí elaborados depois da Anvisa, o marco regulatório foi nos anos de 2002 para 2003, né, 2003 foi efetivado, 2004 era o prazo de implementação, eles também eram completamente diferentes, né, eles são completamente diferentes do que hoje estabelece a autoridade sanitária, né? Mais recentemente ainda, grandes discussões acerca das impurezas, né? O quanto que evoluiu aí na pesquisa e no controle das impurezas também. Então, antes a gente pensava no fármaco, depois a gente viu que não era apenas o fármaco, a formulação era algo extremamente importante que tinha que ser controlada, e hoje a gente já discute das impurezas, né, em decorrência da degradação desses fármacos, ou então inerentes ao processo produtivo. Tá? Então, tudo isso é extremamente monitorado, com critérios muito rígidos, né? E semelhantes a de autoridades sanitárias internacionais, tá? Então, hoje a Anvisa, vocês já sabem disso, né? Hoje ela está no patamar de semelhante a várias outras autoridades reguladoras internacionais, inclusive esse aprimoramento se deu também com o ingresso da Anvisa como país membro e hoje do Conselho Gestor da ICH, né, do ICH, tá ok? Bom, para quem ainda não está tão familiarizado, né, o que faz esse profissional de assuntos regulatórios no mercado farmacêutico? Então, algumas atividades a gente já conhece muito bem. Regularização das empresas, registro de produtos, né, produtos sujeitos à vigilância sanitária, não somente medicamentos, mas produtos para saúde, cosméticos, alimentos, né, e radiofármacos, vários produtos
que esses profissionais atuam e conseguem, então, trabalhar na regularização, seja um registro, seja uma notificação desses produtos. O pós-registro, porque a gente sabe que depois que eles estão no mercado, eles vão sofrendo alterações, então todas as alterações que são feitas nos produtos registrados são alterações pós-registro. A necessidade de responder às exigências, né, seja no registro ou no pós-registro, que demanda interface com a autoridade, e hoje, cada vez mais, se desenvolvem as áreas de inteligência regulatória, que são as áreas que vão monitorar as tendências, os prazos, né, o trabalho que vem sendo realizado pelos concorrentes dessa empresa, né? Então, quais são os pedidos que esses concorrentes fizeram, os protocolos que eles fazem, bem como também as mudanças, né? Ou as movimentações, melhor dizendo, internacionais, né? Quais são os processos que foram registrados internacionalmente, novos fármacos, novos produtos, alterações, que são realizadas nesses produtos, tá? Isso é o que faz o profissional de assuntos regulatórios no mercado farmacêutico ou de produtos de vigilância sanitária. E no Sindusfarma? Aí a gente só muda principalmente aqui, um ponto de grande destaque é a interface com a autoridade, tá? Então, dada a elevada representatividade do Sindusfarma e há uma outra particularidade do Sindusfarma, nós não representamos uma categoria única de empresas. Então, nós não somos o representante só das empresas internacionais, ou apenas das empresas nacionais, ou das empresas de grande porte, ou das empresas de pequeno porte, ou das empresas com produção exclusivamente local. Nós temos uma multiplicidade de empresas que faz com que a autoridade frequentemente nos consulte previamente a uma ação que ela vai desenvolver. Então, a interface com a autoridade é algo que nós fazemos assim diariamente nas nossas atividades, tá? Promovemos, então, muita discussão, seja de um novo regulamento, seja de guias, seja de projeções futuras, né, de novos guias ou novos regulamentos, através de grupos de trabalho. As discussões, quem já teve a oportunidade de participar sabe, são muito robustas, exatamente porque existem esses diferentes agentes, diferentes visões, né, que trazem para essas reuniões, tá? O intercâmbio de informações, então, intercâmbio de informações das empresas com a entidade e das, por exemplo, empresas globais com suas matrizes, que elas trazem propostas também, e aí elas trazem com a visão de uma empresa internacional e aprendem muito também, né? Todos nós aprendemos, mas aprendem também com as empresas instaladas no Brasil, que tem aí o desenvolvimento e o controle de qualidade sendo realizado aqui no país e sendo desenvolvido metodologias ou formulações no país. Então, são reuniões muito ricas. A leitura diária do Diário Oficial da União, importantíssimo, porque a gente tem o compromisso de elaborar boletins e disseminar essas informações. Organização de seminários, porque às vezes são novos regulamentos que precisam ser melhor compreendidos, então esses seminários contam com experts nacionais e às vezes experts internacionais, se o tema é de fronteira aí de conhecimento ao que temos no Brasil, e um outro ponto extremamente importante e desafiador, que é a consulta ao site da Anvisa. O site da Anvisa, quem teve a oportunidade de acessar, não é assim tão amigável, não tem um funcionamento no ritmo que a gente gostaria, então também é um desafio, mas tem muitas informações muito importantes no site da Anvisa, que a gente também dissemina, compartilha com os nossos associados, tá? Bom, e aí, quais são as habilidades pessoais? Que aqui tem um misto de algumas habilidades que são importantes para quem atua neste mercado, mas também aqui o meu foco principal, eu destaco algumas que são as habilidades que a gente precisa também no Sindusfarma. Então, inicialmente, um gosto pelo conhecimento técnico, né? Vocês sabem,
uma área em extrema velocidade de desenvolvimento, né? Cada dia surgem novos regulamentos, novas tendências, novas ameaças para o setor, né? Novos riscos relacionados a um produto, ou novos riscos relacionados a uma impureza desses produtos. Então, é necessário um gosto pelo conhecimento técnico, principalmente no caso do Sindusfarma, a multiplicidade de temas, né? Então, a gente monitora o que acontece com radiofármacos, monitoramos o que está acontecendo com os suplementos vitamínicos, monitoramos o que está acontecendo com os fitoterápicos. Então, é uma multiplicidade de temas bem diferente de quem trabalha numa empresa privada ou numa empresa pública que vai focar nos produtos do seu portfólio, tá? É muito importante a leitura e interpretação de textos, então a gente tem que ler, reler, entender e se ater ao que está escrito e planejar o que pode vir em decorrência dessa nova publicação. Habilidade para gerenciar conflitos. Aqui, porque eu falei para vocês que tem muito grupo de trabalho, muita discussão de uma proposta, por exemplo, que é uma consulta pública, por empresas com diferentes perfis. Então, a gente precisa também compreender e buscar algo que atenda o máximo possível, né, dos nossos associados. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode ter um viés de interesse da empresa internacional ou da empresa nacional. Tem que ser o que atende ao setor farmacêutico ou o setor industrial brasileiro, tá? Coordenação de reuniões, então, reuniões além dessas que são chamadas para consultas públicas, a gente também tem reuniões de grupos de trabalho, pessoas, né, profissionais que se reúnem para fazer intercâmbio de informações, claro, né, informações não confidenciais das empresas, que vão melhorar a sua atividade diária. Então, assim, troca de experiências, percepções com novas publicações, né, que vão auxiliar a todos os profissionais que trabalham nas empresas associadas. Quem trabalha no Sindusfarma é necessário muita habilidade para definição de prioridades, porque às vezes a gente marca lá os nossos to-do, eu planejo fazer essas 5 atividades no dia, quando a gente chega, tem publicações novas no Diário Oficial, ou tem associados com problemas críticos, né? Por exemplo, decorrência do mau funcionamento dos sistemas da Anvisa, ou necessidade de liberação de uma determinada importação para atender o Ministério da Saúde, por exemplo, e que mudam todas as nossas prioridades. Então, a gente planejou fazer um leque de temas no dia, e de repente a gente se vê aí com várias outras demandas para priorizar e atender. E criatividade, né? Principalmente nesse mundo agora digital e virtual. Então, nós éramos muito bons aí para organizar seminários presenciais, trazer especialistas internacionais, e a gente precisou aí se desdobrar e promover reuniões e fidelizar os nossos associados. Materiais, resumo de regulamentação, atualização de temas, todo mundo se perdeu naquela avalanche de normativas que a Anvisa publicou no momento de pandemia, então a gente precisa ter criatividade para trazer esse material e auxiliar o nosso associado e mantê-los sempre ao nosso lado, tá? E participando das nossas reuniões. Tá? Deixa eu ver aqui, que eu pensei que eu não tinha mudado um slide, tá? E aqui eu trouxe, então, alguns resumos dessas principais atividades que a gente faz, que dão trabalho, mas que dão também uma satisfação pessoal muito grande, dá uma satisfação profissional, uma realização profissional muito grande, né? Então, várias atividades na realização de seminários e simpósios. Aqui tem um link depois que vocês podem conhecer, porque nós fizemos esse material que resumiu vários anos dessas apresentações. Então, é interessante você conhecer. Quando esse simpósio surgiu, eles eram sempre realizados na Anvisa, nós não estamos realizando nos últimos anos em decorrência da pandemia, né, porque eles eram presenciais, eram temas de fronteira,
para atrair, né, para disseminar conhecimento futuro, tanto para os técnicos da Anvisa como para as empresas associadas. Além disso, também nós temos atividades e reuniões técnicas, então, Semana da Pesquisa Clínica, onde a gente reúne autoridades, reunimos pesquisadores. Teve um ano que nós fizemos muito legal, que nós também reunimos participantes da pesquisa clínica para todos mostrarem a importância e o que nós podíamos aprimorar. Esse, principalmente de 2020, foi em plena pandemia, né? Também fazemos reuniões para discutir, em conjunto com a Anvisa, novos marcos regulatórios, aqui o grupo de trabalho IFA, a adequação a novos marcos regulatórios, reunião plenária, que antigamente nós fazíamos presencial, que agora estamos fazendo virtualmente, e também o Sindusfarma já tem uma estrutura para eventos híbridos, né, que a gente pretende ainda implementar possivelmente esse ano, e reuniões, por exemplo, aqui era o lançamento de um sistema, Vigimed, que esse sistema Vigimed, ele era o sistema baseado no Vigibase de Uppsala, da OMS, e que a gente também contribuiu para esse módulo empresas, fazendo um piloto com algumas empresas associadas de diferentes perfis do Sindusfarma, e que a gente contou aí no lançamento com a participação de representantes de Uppsala, da OMS, tá? Reuniões técnicas, hoje nós fizemos a plenária, a gente faz mensalmente uma reunião plenária onde a gente passa todos os assuntos que foram destaques no mês. A de hoje, pela manhã, reuniu os temas do mês de dezembro e do mês de janeiro, porque nós não tivemos a do final de dezembro, e nós tivemos a participação de 270 profissionais. Desculpem, deixa eu só pegar água, tá aqui difícil, não ficou ao meu alcance. 270 profissionais, desculpem, que participaram da reunião para se atualizarem ou para comentar, para discutir e dizer para a gente também algumas dificuldades relacionadas às publicações desses 2 meses. Essas reuniões, além de nós também transmitirmos informações para os associados, nós também aprendemos muito, porque ela serve como um termômetro para mostrar para nós o que está com algum desconforto para os associados, ou que a gente precisa aprimorar a discussão, elaborar algum material para a compreensão dos associados. Por exemplo, eu trouxe aqui um grupo de trabalho, era um grupo de trabalho de SAC, né, de Serviço de Atendimento ao Consumidor, que eu tenho muito orgulho de coordenar, porque é um atendimento bem diferenciado dos telemarketings que a gente está acostumado, né, a atender. Então, é um atendimento especializado, com profissionais especializados, e aqui a gente falou sobre o tema do WhatsApp Business, e também foi, assim, uma participação muito grande das empresas, e uma boa prestação de serviço para os associados na orientação de como e quando utilizar este serviço, né? Perspectivas futuras, a gente não fala só do que está acontecendo, do que aconteceu, mas também aqui o Gustavo Mendes veio no ano passado falar quais eram as perspectivas de trabalho da Gerência Geral de Medicamentos para o ano de 2022. Temos de prazo, fluxo de trabalho, né, da gerência, isso auxilia muito para os associados se prevenirem, se antever ao que vai mudar e para a gente também direcionar as nossas atividades, tá? Fazemos em conjunto com os associados a elaboração de papers, de materiais, né, que vão falar sobre temas novos ou de interesse dos associados. Vocês podem conhecer aqui no link, nesse link aberto ao público em geral, de publicações do Sindusfarma, que eu deixei aqui embaixo, né? Além disso, às vezes esses materiais também fazem com que a gente se inscrevesse, né, porque no momento da pandemia ainda não foi possível, para participar de congressos. Então, aqui foi um paper do pessoal de farmacovigilância que chegaram até a apresentar numa reunião, eu não me lembro agora, mas era um país da América Latina que a gente participou. Muito interessante, muito rico esse material. E publicações, eu coloquei aqui um manual, né, que era de registro, mas depois vocês podem ver lá no site, nós vamos fazer o lançamento de um manual
simplesmente online, aqui ainda era uma publicação física, mas um material que vai estar disponível para todos, sobre o PDE, sobre a aplicação de PDE, do controle, né, das partículas no ambiente de trabalho. Muito interessante, será lançado, se eu não me engano, acho que é 9 de fevereiro, vai estar disponível, e vai estar também disponível o material no site do Sindusfarma, tá? E aqui, quando eu falei que a gente elabora esses boletins, então pegamos algumas publicações que acontecem e disponibilizamos na área aberta também para acesso por qualquer profissional interessado e principalmente pelos nossos associados. Também queria compartilhar com vocês, né, já que nós estamos falando aí com futuros profissionais da área regulatória e também podem ser da área de qualidade, são profissionais farmacêuticos, né? Nós temos disponíveis também duas outras funcionalidades para os profissionais, que é a Bolsa de Empregos, quando a indústria disponibiliza suas vagas, e também temos, mais recente, o nosso banco de talentos, onde qualquer profissional pode incluir o seu currículo para ser acessado pelas empresas associadas ao Sindusfarma, tá? Inclusive, eu queria dizer para vocês que nós estamos aí com oportunidades lá no próprio Sindusfarma. Vocês viram aí, eu disse para vocês que a gente está buscando aí profissionais interessados para compor o nosso quadro de profissionais. Então, quem tiver interesse pode enviar currículo para nós. Aí eu esqueci de adicionar aqui, mas está fácil de falar para vocês. Podem escrever para regulatórios@sindusfarma.org.br e mandar aí o currículo de quem tiver interesse. Bom, pessoal, foi isso que eu preparei para apresentar para vocês o que era o nosso... Então, as nossas atividades e um pouquinho do perfil desse profissional que a gente busca da área regulatória, tanto para as empresas associadas como para o Sindusfarma, e eu estou aqui à disposição para comentar, para perguntas, para dúvidas, para comentários que a gente possa discutir, então, aqui. E, novamente, muito obrigada pela atenção, participação de vocês e pelo convite da Liga, aí para que eu pudesse ter essa oportunidade de compartilhar essas informações com todos vocês, tá bom? Muito obrigado, Rosana. Eu acho que eu falo por todo mundo aqui que a gente adorou. Ai, que muito bom. Olha, só comentários assim sensacionais aqui. Que legal. Então, eu só vou lembrar agora todo mundo, a gente acabou de mandar o formulário de presença aí nos comentários. E não esqueçam, por favor, de responder aí o formulário, tá, pessoal? Vamos então ver aqui as perguntas. Temos aqui um comentário da Luana. Se você puder colocar ele na tela para mim, Lina, por favor. Rosana, você me inspira desde quando comecei a conhecer esse mundo regulatório e que comecei a ir nas plenárias. O trabalho que vocês fazem no Sindus é sensacional e ajuda demais quem está começando. Ai, fico muito feliz com um comentário desses, né? E se tiver sugestão, a gente está sempre aberto, a gente se preocupa muito mesmo e eu me esforço bastante para contribuir, principalmente com quem está iniciando. E o objetivo também das plenárias é porque, às vezes, nas empresas, vocês ficam muito focados em uma determinada área. E vocês estão abertos a outras oportunidades, a irem para outras empresas. E aí a gente precisa deixá-los informados de tudo que está acontecendo, não apenas daquela área que vocês atuam. Então, outro objetivo da plenária é exatamente prepará-los sempre para todo esse universo farmacêutico que é tão grande, né? Quando a gente faz a faculdade, a gente estuda, né, e se forma na faculdade de farmácia, a gente jamais imagina em que áreas que a gente vai trabalhar, né? Então, é importante que vocês estejam o máximo possível atualizados, tá? Com certeza.
o leque de oportunidades para o farmacêutico é muito grande. Né? A gente também tem aqui o comentário da Yasmin também, falando, as plenárias e os e-mails diários me ajudam muito mesmo. Então, um agradecimento aí. Que bom. E Rosana, você comentou sobre as oportunidades aí no próprio Sindusfarma, né? Vocês também têm vagas para estagiário? Vocês trabalham com estagiários? Então, sim, algumas áreas do Sindusfarma já adotam, a gente está também aberto. Agora, eu não sei dizer se nesse momento, porque eu não entrei na Bolsa de Emprego, né, no Banco de Talentos, tem alguém oferecendo, mas que a gata fazendo uma participação especial aqui com vocês, né, a minha gatinha. Mas podem encaminhar, sim, porque não há nenhuma restrição nesse sentido. E o Sindusfarma também aceita estagiários, tá? Tivemos já na área de comunicação, de eventos, não apenas, né? Não apenas na área regulatória. Legal. Acho que você vai ter que editar, né, Lino? Olha lá, a gatinha aí dando uma participação especial. Aqui a gente tem um comentário também da Ana. Você poderia falar um pouquinho sobre as oportunidades de cursos ministrados ou facilitados pelo Sindusfarma para esse ano? É aberto Sim. ao público em geral? Então, pessoal, entra lá no site, obrigada pelo seu comentário, entra no site do Sindusfarma. O trabalho de quem não é associado, só para vocês entenderem, é que ele não recebe essas informações automaticamente no e-mail. Mas no nosso site, a gente deixa todas as informações de cursos, de grupos de trabalho, é possível vocês acessarem lá. E tem várias programações que são gratuitas. Também segue a gente nas mídias sociais, a gente divulga, e às vezes é aberto ao público. E quando não, ao público em geral. E às vezes também, até é bom para eu poder explicar para vocês, às vezes a gente coloca uma taxa quando não é associado, por quê? Porque a gente precisa priorizar os nossos associados, né? E às vezes as pessoas se inscrevem, principalmente nesse mundo digital, se inscrevem, depois esquecem de cancelar a inscrição, e a gente sabe que no mundo digital as agendas ficaram muitos conflitos de agendas, né, temas se sobrepondo, então a gente obriga, assim, que a pessoa se preocupe em ou cancelar, ou então ela tem que ter aí digamos aí, um prejuízo por não ser nosso associado. Mas a gente está sempre aberto, lá tem várias reuniões com a Anvisa, principalmente a gente procura disponibilizar o máximo possível para que seja aberto ao público, tá? Para que todos vocês possam participar. Que legal. Muito obrigado, Rosana. Tem uma outra pergunta. Por favor, pode falar. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Muitos dos cursos que eu fiz foi pelo Sindusfarma, né? Até recentemente eu fiz um curso do CTD e que durou vários dias, e assim, a gente percebe muito, mesmo para a gente que já está na área, já está no setor trabalhando, como o regulatório é uma área que você não tem muito na faculdade, até por isso que a gente foi uma das motivações para a criação da Liga, e também não existe muitos cursos livres disponíveis que sejam de um bom lugar que ofereça esse curso, de uma boa faculdade, né? Então, esses cursos do Sindusfarma ajudam bastante na nossa formação e na nossa atualização também. Ana, obrigada pelo comentário. E um outro ponto que eu acho importante, assim, pela multiplicidade, né, de associados. Então, a gente sabe, tem gente com conhecimento muito avançado, tem gente que tem, às vezes, um conhecimento mais básico. Então, a gente tem a oportunidade de trazer especialistas e a gente já pauta para ele quais são as principais dúvidas. Então, é um trabalho muito grande para nós organizarmos encontros, porque o nosso público é muito seleto, o pessoal gosta e cobra, né? Mas aí, por isso que muitas vezes a gente consegue atender as expectativas, porque como a gente recebe as demandas dos associados, a gente consegue saber o que o pessoal está precisando entender. Esse do CTD eu também gostei bastante, a gente fez vários dias, porque virtualmente ninguém aguenta um dia inteiro, né, ou 2 dias inteiros, e também a disponibilidade do pessoal. E a gente procura ser bastante prático, né, também para que as pessoas possam visualizar. E não parecer que é somente uma empresa muito grande que vai conseguir atender. A gente procura pensar também em quem é menor, por onde ele pode começar, né? A gente tem. Por isso que é tão importante também que vocês tragam os feedbacks para a gente, tá?
de quando vocês participam. A gente se preocupa muito em ler lá as pesquisas de satisfação também. Tá? Obrigada. Muito legal, Rosana. Só mais uma última perguntinha, que é da Luana, e eu vou engatar uma pergunta minha aqui junto. Rosana, como foi o seu início nesse mundo regulatório? Quais foram os seus principais desafios? E nisso eu também engato, quais são as suas principais dicas para a gente que está começando agora? Perfeito. Então, primeiramente, vamos lá. O meu início foi muito por acaso, Luana. Na verdade, eu falei, até mesmo a mudança da profissão. Eu sou uma pessoa que eu gostava muito da área de exatas, era muito boa em matemática, estavam iniciando lá os cursos de tecnologia, de computação, e a primeira opção que eu pensei era essa área. Aí eu conheci o que tornou-se depois o meu marido, né? Até hoje é o meu marido. E ele foi me chamando a atenção para coisas que eu não percebia, né? Que era assim, olha, você vai trabalhar sozinha, você vai ficar numa sala gelada, vai ser você e o computador. Eu gosto de falar, eu gosto de pessoas. Eu falei, puxa, eu acho que isso não vai ser legal. E ele era um apaixonado pela área de biológicas. Ele, não, olha, biologia é muito mais legal, é muito mais interessante. E a primeira opção para mim foi biologia, até que ele mesmo me chamou a atenção para o curso de farmácia. Além de biologia, você vai ter um universo maior ainda, da química e etc. E eu caí no mundo da farmácia, no mundo farmacêutico. Depois também eu obriguei ele a fazer farmácia, tá bom? Porque ele fez enfermagem, mas depois eu falei, não é justo, né? E ele hoje também é farmacêutico. Bom, e, de novo, como eu disse para você, eu sempre tive muita vontade de fabricar, produzir, manipular, pesquisar. E naquele momento em que eu me formei, era muito difícil, né? A produção nacional, a pesquisa nacional, então era muito mais fácil a gente trabalhar com a farmácia de manipulação. E aí foi que eu iniciei na farmácia de manipulação com excelentes profissionais que foram aí os donos dessa farmácia de manipulação, que eram profissionais farmacêuticos. Na manipulação, depois que eu tive uma filha que tinha uma intolerância a leite artificial. E eu trabalhava muitas horas numa farmácia que era distante de casa e eu fiz a opção de parar temporariamente até que ela, né, tivesse aí, fosse maior, né, tivesse um pouco maior. Só que eu não aguentava e surgiu a oportunidade de eu ir para a indústria manipular, vocês não vão acreditar, eu manipulava produtos homeopáticos. E aí eu tive que estudar homeopatia, que eu não conhecia, produção, que eu também desconhecia, e eu me apaixonei. E aí, então, a empresa me convidou para que trabalhasse nessa empresa farmacêutica, e dali eu comecei. Era uma empresa nacional pequena, eu comecei a conhecer a área de qualidade, passei pelo PNIF, pelo Programa Nacional de Inspeção Farmacêutica, que foi um terror, vocês não queiram saber, mas aprendi muito. Aí aprendi até mesmo alguns conceitos de como se adequar uma planta rapidamente quando você tem uma interdição, sabe? E os conceitos de garantia de qualidade, fornecimento, fornecedores. Essa empresa depois fabricava também produto para atender outras indústrias farmacêuticas, então foi um aprendizado incrível. Depois mudei para uma outra empresa, e por fim, o Sindusfarma me convidou. E aí, quando eu falei assim para vocês, olha, eu não trabalhava tanto com regulatório, por quê? Porque essas empresas a gente fornecia todas as informações e tinha um serviço que fazia montagem dos dossiês. Só que eu, como era responsável técnica, eu revisava. Eu só não fazia porque eu não tinha tempo também de fazer. E eles precisavam que eu acompanhasse a produção e a qualidade, principalmente a garantia de qualidade. E veja só que engraçado, né? Depois eu fui parar no Sindusfarma com regulatórios. O que me motivou a ir para o Sindusfarma é que eu sempre tive muita curiosidade, muita vontade de aprender. Então, eu sabia que ia ser um desafio, que eu ia ter que estudar muito, aprender muito. Minha preocupação era assim, mas como que eu consigo atender a todos os associados? Porque a gente tinha que fazer lá, né, os nossos relatórios de desempenho. Eu falei, como é que vai ser mensurado o meu desempenho no Sindusfarma? Eu nunca vou conseguir agradar todo mundo. Aos poucos eu fui entendendo que era diferente, né, que era uma prestação de serviço bem diferenciada.
e estou lá, né, desde 2008, então, aí tentando fazer o melhor possível para vocês, tá? Mas foi assim. Os meus principais desafios, né? Os principais desafios, pessoal, é o principal desafio que todos nós enfrentamos, né? Então, principalmente as mulheres quando você é mãe, quando você tem que conciliar as tarefas, né? Então, precisar aí de parceiros para nos ajudar. De forma geral, né? Você se desenvolver e nesse país, eu acho que foram as mesmas dificuldades que todo mundo tem. Eu acho que não tive uma dificuldade pelo mundo regulatório. No Sindusfarma também, né, é uma empresa menor, então as dificuldades de desenvolver esse trabalho, mas eu acho que são semelhantes a que todos enfrentam aqui, tá? No próprio país também, né, além de tudo, tá? E depois você me fez um outro comentário, Paulo, eu esqueci, que era, tinha acho que mais uma pergunta, não me lembro. Sim. Quais seriam as suas dicas para minhas estar dicas. iniciando agora? Gente, básica. São duas assim que eu me lembro agora, principalmente, talvez falando eu me lembre de mais alguma. Primeiro, networking. Networking é tudo. Por isso que eu sinto tanta falta também das reuniões presenciais no Sindusfarma, porque eu sei o quanto isso é importante. Mas virtualmente também, a participação em reuniões abre espaço para vocês serem vistos, serem notados e crescerem. Então, desde jovem, sempre estava presente em feiras, congressos, seminários, vocês precisam participar, precisam conhecer pessoas, tá? Hoje é muito mais, né, do que você estar lá se candidatando à vaga, você conhecer alguém, você ser procurado, tá? Mas essa é uma dica. A segunda dica, idiomas. Eu vejo várias pessoas perderem oportunidades boas porque não são fluentes e pessoas que têm menos conhecimento conseguir vagas fantásticas por causa da fluência em idiomas. Se pudesse também complementar, então hoje assim muito essa parte emocional também, habilidade sua de resistir à pressão, eu acho que de forma geral, o bom relacionamento entre os colegas, né? Porque às vezes a gente tem pessoas que são boas, mas não conseguem trabalhar em equipe. Então acho que hoje também essas outras habilidades têm se destacado muito. Parece, né, que pelo menos a pessoa que me contratou, ele disse que o que depois definiu entre os candidatos e nós tínhamos já como representando o Sindusfarma, às vezes eu também fazia algumas viagens sem ser funcionária do Sindusfarma, por causa de apresentar para outros sindicatos o marco regulatório que estava se modificando no país. Quer dizer, então o Sindusfarma, além de capacitar os associados, capacitava as entidades coligadas, né? E uma vez nós pegamos uma tempestade no Rio de Janeiro, uma tempestade, aquelas que você pensa que você não vai conseguir chegar em casa. E eu estava calma, eu só acionei as pessoas avisando que eu ia demorar, e tinha uma outra que eu nem imaginava que era candidata, que ficou desesperada, que movimentou, como é que ela ia fazer. Então, essa nossa habilidade também de lidar aí com situações inesperadas, eu acho que hoje conta bastante ponto, tá? Acho que basicamente era isso. Se eu não esqueci, essas são as principais. Também, se eu der muitas dicas, aí não tem a dica, né? Então, basicamente são essas: networking, idioma e habilidades pessoais aí de conflitos, de habilidade para resistir à pressão, à tensão, tá? Eu acho que são fundamentais. Perfeito. Muito obrigado, Rosana. Pessoal aqui agradecendo muito. A Luana disse que uma vez no dia da plenária você deu umas dicas para ela no essas dicas. Olha só, essas dicas. Que bom, Luana. Espero que tenha te ajudado também, tá? Que bom, fico muito feliz. Bom, vou convidar agora o Gustavo, a Isa, a Ana, se vocês quiserem fazer mais algum comentário, por favor, se sintam à vontade. Eu queria agradecer a Rosana. Ai, desculpa. Olha, no mesmo tempo, em sintonia absoluta aí, né? Mas só agradecer a sua presença, a sua disponibilidade para falar com a gente aqui da Liga.
todos os nossos membros, todo o pessoal. Quando a gente falou que ia trazer uma palestra com você, todo mundo fez um rebuliço lá no grupo, falou, nossa, que bacana, vai ser muito legal, estou empolgada. E muito legal você dividir a sua experiência e também essas dicas no final. Eu acho que serve de incentivo também para motivar a gente a traçar as nossas metas, correr atrás e tudo. Então, em nome da Lari, também pessoalmente, queria te agradecer muito. Obrigada. Também queria te agradecer bastante, agradecer também todo o suporte do Sindusfarma que a gente tem todos os dias, que é de muito valor para as indústrias, para os profissionais, e pela sua disponibilidade, que a gente sabe que a agenda do Sindusfarma é lotadaça. Às vezes você entra na reunião e fala, nossa, eu preciso sair correndo que tem outra reunião. Então imagina ter um tempinho aqui para se dedicar para a gente. Te agradeço muito. Pessoal, eu também agradeço muito a vocês, e assim, não sou só eu, Sindusfarma na estrutura, nós estamos à disposição de vocês, tá? Se algum outro colega puder contribuir, não hesitem em nos contactar, tá bom? Para esse compartilhamento, para orientação para o pessoal, a gente tem muito interesse nisso, porque a gente precisa de profissionais muito bons para auxiliarem aí, para a gente fazer, principalmente a indústria no país crescer e a gente poder se desenvolver melhor e sair dessa crise que todos nós estamos atravessando, tá? Então, agradeço muito mesmo e torço aí por todos vocês, muito sucesso, mas eu tenho certeza, pessoal, eu não tenho amigo desempregado. Eu tenho amigo que já se aposentou, optou por não trabalhar, porque foi seguir um outro caminho, mas tem muitas oportunidades para vocês, tá? Então, se esforcem. Eu sei que é um curso muito difícil, mas vai valer a pena, tá bom? Que ótimo, Rosana. Eu quero ser seu amigo, então, hein? Pode. É verdade, não tenho mesmo. Tem os melhores, né? Os mais aí requisitados, mas eu não tenho. Tenho já gente que optou por seguir um outro caminho, tá? Perfeito. Sucesso aí para todos vocês.